Hoje a gente vai falar de aliança, né? Quanto mais aliança, mais impacto, né? Mais vontade, né, de vencer. E quando a gente fala aliança, é uma expansão de propósito. Então, qual é o seu propósito? Fazer aliança com quem vai te levar ao teu propósito, né? Então, quanto mais aliançados a gente for, né, mais impacto, né, multiplica. Então, eu quero chegar lá. Eu tenho que jogar mais pessoas, mais alianças, né? E compartilhar, né, a visão daquilo que a gente quer com quem quer caminhar com a gente, né? Junto, né, no mesmo propósito, né? Às vezes a gente quer fazer algo e não para, né? Estaciona, porque ele não procura entender que precisa buscar alguém, mais ajuda, né? Para ser mais fácil, né? Lá em Efésios, né, na Bíblia diz, jejum é a prática. Então, é a arte, né, de fazer aquilo que a gente quer. Às vezes tem que parar e pensar, né? Então, cumpra aquilo que tu quer mesmo fazer, né? E não deixa o tempo passar e eu disse, eu não fiz. Faça hoje, começa hoje aquilo que você quer. Quando a gente sabe que amar a si não é ter aliança consigo mesmo, a gente sabe que auto-aliança, né, é uma aliança mesmo, né, que envolve um ao outro, né? Então, invista energia nos vínculos verdadeiros. Quem pode te ajudar, né? Às vezes a gente diz assim, puxa, eu podia ter mais, podia fazer mais, mas tem que procurar alianças certas, né? Não aquele que não favorece a nada, né? E alguns é impossível fazer aliança, né? Muitas pessoas, porque elas não têm a capacidade, né? E o coração também tem que ser compartilhado, né? Aquilo que a gente quer, o outro que a gente vai fazer aliança também tem que ter a mesma vontade, né? Por exemplo, um amigo, né? Um sócio, os povos, eles podem ser substituídos, mas faça aliança, né, com ajuste em vínculos que vão fazer a diferença na sua vida, né? A gente sabe que família, né, além do sangue, mas quem participa com nós na mesa e onde a gente está, faz parte da casa, né? Tem muita gente que diz, ele me ajuda lá em casa. Faz parte da casa, ele faz parte da sua família, né? E a gente tem que também colocar que a gente tem aliança com os colaboradores, né? Que são pessoas mais próximas como a família, né? Com a família. Então, em cada momento a gente sabe que está fazendo certo, né? E quando a gente sabe que as prosperidades vêm no cumprimento do propósito, a gente procura pensar mais, né? E não é sobre a quantidade de vínculos, né? Mas sobre o propósito. Eu quero fazer isso, né? Vamos conseguir chegar até aqui, mas eu preciso de mais para chegar mais longe. Então, alinhe alianças, né, com objetivos maiores, né? E existem, né, amigos mais chegados que irmão, lá na Bíblia diz, né? Então, nem sempre o sangue garante a proximidade, né? Então, valorize, né, aquela amizade que você tem, aquele com quem você anda, né? Porque às vezes eles estão no mesmo propósito que você, né? Falando, eles dão mais atenção, te levam mais perto daquilo que você quer, né? Porque a gente sabe que resultado é uma validação da aliança, né? Então, foque, né, em gerar resultados visíveis que pratiques, que, né, confirme as suas palavras, né? Visíveis, né? Resultados visíveis é aquilo que tu pensa, né? E as coisas visíveis, daí as coisas caminham para aquilo. Então, quando a gente sabe que a aliança gera riqueza, Deus multiplica onde há unidade e propósito. Então, estás no caminho certo, estamos no caminho certo, vamos viver o caminho certo.
E una sempre, né, os seus projetos com quem compartilha valores eternos, né? Às vezes tu quer compartilhar o que tu tem com pessoas que não têm valor, né? Então, não tem princípios, né? Porque lá na Bíblia diz, né? Princípios tem, né? Então, e a gente sempre, quando a gente diz eu vou fazer algo diferente para a minha vida, né? Então, escreva, né? Uma lista ali daquilo que você quer, né? Dos seus aliados, né? E às vezes a gente precisa, para entender uma pessoa, orar, né? Por eles, para ver se eles estão no mesmo caminho que a gente, né? E quando a gente protege, a gente prospera, né? Com a aliança das pessoas certas. E quem está aliado merece prioridade, né? Então, é aquela pessoa que está alinhada a você, ela precisa mais atenção, né? E às vezes tu tá cansado, desculpa, ou não tá focado naquilo que você quer, você não chega, né? É a mesma coisa uma foto, né? Minha amiga diz assim, foca bem na foto, eu não quero aquela foto feia. Então, você quer algo, foque bem naquilo, porque se você não focar, vai ficar tremida, né? Mas se você focar, vai dar resultado. Então, o secreto, né, é no coração. Então, não é no quarto fechado, quando a gente sabe isso, mas o íntimo é diante de Deus, né? Você e Deus. Eu gosto muito daquela palavra, né? Lavou o salão da alma, tá com o salão da alma limpo, não deixa nenhuma mágoa, nenhum rancor, né? Escove bem, passa uma mangueira d'água ali para sair toda aquela raiva, aquela inveja, aquela pessoa que te machucou. Não carrega ele, não carrega mochila, né? E a gente sabe que o coração, né, ele quer estar limpo, né, para poder bater, para ficar leve, né? E o salão da alma, né, que é o nosso coração, só Deus pode entrar, marido, filho, fica tudo lá de fora, né? Então, faça, né, a sua aliança com Deus, Pai. E depois com os cônjuges, né, com os filhos, com os amigos, com os sócios, com o povo, né? Mas primeiro é Deus, né? E atribua, né, a nota em cada vínculo que você precisa mais investir, né? Eu vou botar aqui meu marido, quanto tempo eu tenho que investir, né? Meus filhos, meu sócio. Então, todo mundo, nós sabemos, né, que há 7 níveis de aliança, né? Então, aliança com Deus, né? Aliança com os pais, aliança com o cônjuge, aliança com o filho, aliança com o amigo, aliança com o sócio, aliança com o povo. Então, avalie, né, em que nível estão as alianças e cuide delas, né? Se a gente dá uma relaxada, a gente sabe que as coisas não vão certo, né? E é quando a gente sabe, né, que isso é muito forte, que Deus deu acesso ao Pai por causa da aliança, a gente tem que estar sempre atento, né, nas alianças que nós fizemos, né? E quando a gente sabe que a cruz aberta do relacionamento, ele é eterno, né? A gente às vezes não sabia, né, que a cruz ela é aberta, né? Então, busque, dá uma pensadinha, né? A cruz é abertas, né, acesso ao Pai. Então, se a gente vê que está no caminho certo, as coisas vão caminhando para o caminho certo, mas porque a gente está fazendo o que é certo, né? Então, a cruz é a porta aberta para o relacionamento eterno. Então, essa palavra aí tem que ficar lá dentro do coração, né? E as cicatrizes, né, elas são saradas e vira remédio. Tudo que às vezes acontece com a gente, né, ela é uma cicatriz, né? Na hora dói muito, né? Magoa muito, mas depois a gente vê que foi um remédio, né? Porque ele supera as dores familiares e cura as vidas em redor da gente, né? Então, compartilhe, né, a superação, aquilo que você superou com pessoas, né? Mas do seu lado, né? As pessoas íntimas que valoriza, né? Que te dá apoio, né? Porque a vida, né, ela tem muitos caminhos, né? A gente sabe que a gente às vezes é com maldição lá dos tataravó, bisavó, né? Mas
tem que quebrar essa maldição da família, né? E os erros dos pais que não definem, né? Mas o seu destino. O que aconteceu com os seus pais não define o seu destino, mas declare o perdão, né? Pai, te perdoo, né? E corta aqueles ciclos destrutivos, né, que tem na sua vida, né? Aquelas linhagens, aquilo que não te leva a nada, né? Que parece que cada vez mais te enrola, né? Então, quando a gente coloca tudo na nossa vida, aquilo que nós queremos, nós temos a noção que sogros são como pais, né? E o casal também herda essa aliança, né? Então, trate bem sogro, sogra, né? Mesmo os pais, né? Com honra, né? Meu pai. A gente sabe, né? O pai era um menino que virou homem, né? E virou nosso pai. E às vezes ele não aprendeu tudo, né? Que nem nós aprendemos hoje, que temos essa vontade de aprender, entender, né? E às vezes ele tem medo, né? Então, não foi, se ele errou ou fez algo que te machucou, perdoa. Não leva rancor de pai, né? Nem de mãe. Não leva mochila de pai, nem mochila de mãe. Libera, né? Já hoje é um dia importante, ele falou aquilo que você não gostou, libera. Tem gente que fica 2, 3 anos carregando aquela mochila pesada de mágoa, de raiva. Libera. Quanto mais antes você liberar, mais você vai ser feliz, né? Teu coração vai estar limpo e batendo feliz, né? Então, planeje, né? Pensar, puxa, o pai, na época, né? Se ele errou, porque ele não sabia, né? Se a gente, às vezes, outro dia eu fiz Marcos José, né? Uma imersão dele, dizia, né? Olha aquele pai, aquele menino de 5 anos com medo da vida. Perdoa ele nem se ele falou alguma coisa que te magoou, perdoa, esquece. Então ali a gente vê, né, que ele não tinha essa sabedoria toda que ele podia transmitir, ensinar para nós umas coisas, né? Então se ele errou, perdoa e pronto. E o importante é você planeja, né, o seu futuro, né? E ver os pais como homem, né, como pessoa que lutam, né, para manter em pé. Então, prosperar é abençoar, né? Abençoar os pais, abençoar quem está no nosso lado, né? Abençoar. E diz que quem né, reclama, aclama aquilo ruim para a vida. Então, nós não queremos clamar nada, né? Nós queremos viver em paz. E honra sempre aceitar como são os seus pais. Como é teu pai? Aceita ele. Poxa, ainda bem que eu tenho um pai. Ainda bem que ele faz, né? E a gente sabe que o pai, ele dá tudo para o filho, né? Imagina, nós temos um pai aqui na terra que muitas vezes ele dá o impossível para nós. Nós temos um pai no céu que dá o... Imagina, nós temos, né, tudo nessa vida para ser feliz. Então, vamos procurar aquilo para ser feliz, né? E a gente sabe, né, que o diabo quer rachar alianças, né? Primeiro com os pais, depois com Deus, depois com o cônjuge, né? Com os filhos, com os amigos, ele quer rachar. Mas a gente tem que estar vigilante naquilo que a gente quer para não permitir, né, que fissuras, né, nos separa, né? Então a gente tem que dizer, puxa, e a gente, é 1 minuto, né, que a gente coloca, puxa, ele quer que eu pense naquilo, eu não vou pensar, essa porcaria eu não quero nem saber. Eu tenho um pai, eu quero ser feliz com ele. Eu vim aqui no mundo para ser feliz. Então, quando a gente sabe que o pai é nosso sacerdote, né, da casa, e quando o pai busca Deus, 90%, né, dos nossos filhos seguem. Então, porque os filhos, eles gostam mais de seguir o que o pai faz. Então, ele segue esse momento. Então, se você é pai, libere, né, espiritualmente a sua família, né? Busque Deus para a sua família, né? E outro dia, hoje eu estava ali falando com a minha cunhada dela, disse assim, agora tem uma oração aqui na igreja. Eu disse, que bom. Ela disse, oração para
para a mãe rezar para os filhos. Então eu disse, puxa, orar é tudo de bom, né? Cada um tem a sua religião, não importa, né? Mas Deus é um só. Então, essa aliança, né, que a gente faz com Deus é muito bom, né? Então, perdoa, né? Porque sem perdoar não existe aliança duradoura. Então, vai perdoando, vai soltando, né? E libere o perdão hoje para quem te feriu dentro das suas alianças, né, que você fez. Esquece, perdoa, siga o seu caminho, que seja feliz, né? Porque honra é posição e não sentimento. Quando a gente sabe isso, a gente não depende, né, de quem ou do outro. É mais quem você decide ser. Eu quero ser isso, eu vou ser isso, eu desejo isso. É nós que temos que buscar, é o nosso coração. E o coração fala, né? Quando a gente diz assim, puxa, hoje eu vou falar isso que eu preciso falar. E está lá dentro, né? Interno. Então, nunca fale mal dos seus pais, mesmo que eles tenham falhado. Lembra assim, poxa, eles são meus pais. Se ele falhou, né? É porque ele não sabia que aquilo ali, né? Hoje nós temos a capacidade de entender isso aqui. E quando a gente também sabe que contrato não é papel e mais aliança é vida, a gente quer mais aliança, né? Porque o contrato, ele protege os herdeiros, né? Mas é a palavra que sustenta a relação. Então, se alguém, né, de palavra, se alguém te machucou, mesmo, né? Ou se deu prejuízo, não tem problema, esquece, né? Esquece aquilo ali, né? Não, ele não vai, né? Errou, fez uma vez, a segunda, né? Você já sabe que aquilo ali tem limite, né? Então, não entre em treta, né? Com quem não tem aliança com Deus, né? Então, tira fora, né? Isso aí. Então, quando a gente sabe que quem luta contra aliados, né, luta contra o próprio Deus, né? Eu sou aliada com Deus, né? Se a gente fala, né? Eu sou aliada com Deus, então eu não vou, né, me deixar isso ali de lado e eu quero seguir a Deus, né? Porque a gente sabe que o respeito protege aquele que caminha sob a aliança divina, né? Então tem respeito, né? Não gosta? Não tem. Deixa seguir a vida dele e você sabe que o seu propósito é chegar lá, né? Então, quando eu aprendi que o arco-íris é o sinal de aliança, né? Porque ele é todo colorido, né? De Deus, a gente sabe, né? Que é Deus com a humanidade. Então, busca esse símbolo, né, para a sua vida, né, esse arco-íris, né, puxa, é Deus com a humanidade, né, tudo é uma aliança, né, e toda vez que vê um arco-íris, né, lá, ele geralmente vem depois de uma chuva, né, renove a sua aliança, né, com a fidelidade com Deus. É hora de você parar aí, um minuto só, uns 10 segundos, né, eu renovo a minha aliança hoje com Deus. Então, tudo a gente quer ser feliz, né? Mas a gente tem que saber que a gente tem que honrar pai e mãe, né? Que é a primeira aliança nossa, né? Então, e é promessa, né? Porque a bênção é direta, né? De longevidade, prosperidade, se você honra, né? Seu pai e sua mãe. E pratique, né? A honra diária, né? Com palavras, gesto, cuidado real, né? Isso faz nos levar a sentir que nós estamos ali presente, né? Muitas vezes a gente está ali, mas está pensando longe. Mas se a gente buscar o presente que é hoje, né? Viver, a gente sabe que a gente vai mais longe. Então, já acho que a gente sabe que o pai é a primeira aliança, né? Então, você, né? Você, debaixo dela, é a bênção, né? Então, ou a maldição, né? Então, vamos ser abençoado, né? Então, reconheça que a sua vida, né, ela carrega herança e aliança dos seus pais de muito tempo atrás, né? Então, comece a sua família a partir de agora, né? Teu pai,
buscar esse entendimento melhor, né? Eu venho de uma família de 11 irmãos, 12. Eu sempre esqueço da minha irmã, né? Mas assim, imagina, né? Que a vivência... Meu pai, no interior, lá da Ipuí, acho que tinha 1 ou 2 anos de estudo para esse monte de filho, né? Cada um com a cabeça, cada um com a ideia. E ele moveu o mundo, né? Porque hoje cada um está bem, mas cada um levou aquela mensagem que ele deixou, né? Nós, todo dia de manhã ou à noite, nós rezava. Ele unia nós tudo para rezar. E aquilo ficou tão fundo lá dentro do coração que ainda hoje a gente pensa assim, puxa, ele rezou tanto, né, com nós todos, que até hoje parece que essa oração precisa continuar. Então, e ver que ele é um menino que virou homem e honrou, né, ensinou os filhos a ser o que são hoje. Então, essa aliança, né, que ela requer intimidade, né, e comunhão e caminhada. Quando a gente sabe disso, a gente sabe que ela nos dá uma aliança profunda, né, com os irmãos, com tudo, né. Então, selecione quem você merece unir, né, e dar espaço, né, fazer aliança. Quando a gente sabe que a aliança é um símbolo, né, redondo, é um símbolo de verdadeira aliança, é no coração e não no dedo, né? A gente sabe disso. Então, fortaleça, né? Aqueles compromissos intensos, né? Interno, aquele compromisso interno, né? Mais do que os externos. Então, a gente quer fazer o bem e às vezes a gente não olha, né? Lá dentro da gente, né? Vamos fazer, vamos ser, vamos desejar, né? Então, a aliança precisa de crise, né? Porque se nunca foi testada, é frágil, né? A gente sabe que a aliança, né, o ouro é feito de ouro e com fogo, né? Para separar, arredondar o ouro. Então, valorize todos os momentos que foram difíceis, né? Como prova de solidez, né? Então, quando a gente sabe que a aliança precisa passar por fogo, né? A aliança de ouro que a gente está falando agora, o fogo revela paixão e pressão e validação. Outro dia eu vi o relojoeiro fazer uma aliança e é pressão, né? É fogo para ela ficar redonda. Então, aceite as crises como teste de autenticidade, né? Nos seus relacionamentos, porque até a aliança, né? Ela precisa arredondar e pegar fogo para ir em frente naquilo que ela vai ser usada, né? Aliança mesmo nós com a aliança com as pessoas, né? A gente precisa dar um tempo, parar e dizer, puxa, essa pessoa, fiz aliança, né? Ela, às vezes, acontece alguma coisa, mas dá para reverter, né? Dá para falar. E quando a gente sabe que a aliança gera riqueza, a gente tem que proteger, né? Protege com honra, né? Essa aliança, porque prosperar em todas as áreas, espiritual, emocional, a gente precisa estar bem, né? Estar bem lá dentro do coração. E a vida, né? É um momento, né? A vida é o presente que nós ganhamos hoje, né? Que esse presente, por isso que eu gosto muito do dia de hoje, porque a gente ganhou um presente, e o presente é hoje. Então vamos fazer aquilo que tem para fazer, vamos fazer aliança com as pessoas certas, vamos curtir o Pai, né? Olhar para ele e dizer, puxa, você não era, você teve que aprender lá, né? Um menino que virou homem. Então hoje você é o meu pai, é um homem. E eu quero ser feliz com você, eu quero fazer essa aliança e fazer a nossa vida ficar melhor, né? Às vezes a gente nem precisa, né, falar para o pai, a gente só olhar o olho dele, a gente já diz, puxa, que bom que eu estou te vendo, né, que bom. E as coisas boas vêm lá do coração, né? Então, cada um tem um coração que bate, né? O primeiro órgão do ser humano é o coração. Então, viva, né, em unidade, né, com ele e com as pessoas, né, que tem o coração, que fazem parte daquilo que você quer, né?
para a sua vida. Primeiro Deus, depois vai buscando, né, as 7 maneiras para ser feliz, né? Que é Deus, cônjuge, pai, mãe, amigo, sócio. Então, vai buscar isso para a sua vida, né? Mas com o coração, com unidade. E nada, não perca tempo, né? Falando mal. Não interessa. Em vez de falar mal, desejo bem, pronto. Porque a gente tem que ter tempo para pensar o que é nosso. O que nós queremos hoje? O que eu quero fazer hoje ainda que eu não fiz? E nosso dia até meia-noite, né? Porque a meia-noite começa hoje de novo. Então nós temos tempo. 1 minuto, 2, respirar e falar com nós mesmos. E falar, eu quero ser feliz. Eu quero fazer unidade com gente boa, né? Aliança. Então, essa é a mensagem de hoje, né? Nessa live. Dizer para vocês, né? Que eu sou escritora Iria Krieger, eu tenho um canal no YouTube. E hoje eu vim falar de unidade, de aliança, né? Com as pessoas certas para a nossa vida. Eu desejo a cada um que seja muito feliz, né? Busque, não diz que o processo da nossa vida é unidade, né? Nós somos um, né? Mas se a gente fizer com mais gente, a gente chega mais rápido. É difícil? Não. É pensar que vai ser fácil e olhar e falar e resolver, né? A gente precisa de gente, precisa falar, precisa entender e precisa aprender todo dia um pouquinho mais. Porque o mundo, ele tem que ir em frente, mas a gente tem que estar forte interiormente, né? Para chegar onde quer. Então vamos ser felizes, valeu? Vou terminar a live, então é 4, 3, 2, 1. Até.